Olá, galerinha do Pisme 3, tudo bem? Então, a semana passada nós falamos sobre Camões, o Camões épico, o contador de histórias de heroísmo, de lutas, né? Lembra que nós falamos também que o Camões subdividia-se em 3 categorias? Ele tinha a lírica amorosa, que é aquele momento em que Camões falava dos sentimentos dele enquanto ser humano mesmo, de homem também, igual o poema O Amor é Fogo, que arde sem se ver, ferida que dói não se sente, tararara. Aí nós temos um Camões filosófico, que ele aparece menos na literatura, mas ele aparece. Essa versão dele, ela aparece muito singela, que é o Camões reflexivo, é quando ele tem um olhar filosófico sobre o contexto no qual ele está inserido. E, por fim, a marca mais evidente dele é o Camões épico, que é o que o marcou como um grande poeta, um grande escritor do classicismo, né, da literatura portuguesa. E é importante vocês saberem que essa marca de Camões que fez com que ele conquistasse o seu espaço na história da literatura. E a principal obra dele é Os Lusíadas. Nós já falamos sobre isso. Eu até deixei para vocês lerem lá no material de vocês como é divididos os cantos dos Lusíadas, né, que é uma epopeia enorme, e essa epopeia ela resume, ou ela se concentra em contar pelo olhar de Camões, esse olhar épico de heroísmo, de luta, de desbravamento, como eram as grandes navegações, como aconteceram as histórias das grandes navegações, até por fim sucedeu o descobrimento do Brasil. Isso tudo nós já falamos, isso tudo nós já sabemos e está registrado na nossa aulinha anterior, certo? Eu havia deixado para vocês fazerem os exercícios da apostila, e são esses que nós vamos corrigir hoje, tá bom? O primeiro exercício traz um texto pra gente, um fragmento, o canto 5 de Os Lusíadas, que diz assim, ó: Porém, já 5 sóis eram passados, que dali nos partíramos, cortando os mares nunca de ontem navegados, prosperamente os ventos assoprando. Quando à noite, estando descuidados, na curtura proa vigiando, uma nuvem que os ares escurece, sobre nossas cabeças aparece. Tão temerosa vinha e carregada, que pôs nos corações um grande medo. Bramindo, o negro mar de longe brada, como se desse em vão nalgum rochedo. Ó potestade, disse sublimada, que ameaço divino ou que segredo este clima e este mar nos apresenta, que uma cousa parece que tormenta? Então, nós vimos nesse fragmento aqui que vai acontecer ali uma mudança de cenário. É importante vocês saberem que Os Lusíadas, ele foi separado, a epopeia, né, ela foi separada em cantos para que pudesse, ao ler a obra, a gente pudesse nos encontrar dentro da história. É um norte, é uma orientação, né, um guia, uma bússola para nós. E com base nesse fragmento, a número 1 quer saber: há na passagem selecionada o registro de mudança num cenário. O cenário vai mudar. Essa mudança trata-se do prenúncio de agouros a serem efetivados. Agouros é tormenta mesmo. Alguma coisa vai incomodar ali. O que é esse incômodo? Ou qual é o cenário que se espera? Qual é a perturbação que está por vir nessa viagem? É isso que a número 1 quer saber de vocês. E a resposta correta é a letra D. É a ameaça do gigante Adamastor, que fica irritado com o atrevimento do povo português ao navegar seus mares. Então, a gente está falando de um momento em que a navegação de Vasco da Gama encontra, né? Eles já estão há 5 dias em navegação, e aí ele encontra com a navegação de Adamastor. E Adamastor não quer deixar, não quer permitir que os seus mares sejam invadidos. Então vai haver ali um conflito de interesse, né? São 2 navegações disputando o mesmo espaço, que era muito comum da época. Era muito comum, estavam explorando. A gente está falando de um período de 1500, é um período de exploração de terras mesmo, de descobrir novas terras, de ampliar, né, o planeta, por assim dizer. E aí, não era uma pessoa só, um pequeno grupo querendo essa conquista. Eram vários. Então, essa mudança de cenário acontece várias vezes. É normal, é natural,
né? Ou tá no meu caminho, peraí, o que você tá fazendo no meu território? Então, a resposta correta, a mudança de cenário que vai haver é essa possível ameaça, esse conflito pelo gigante Adamastor. Então, a número 1 é a letra D de dado, tá bom? Número 2, diz assim: nos 4 últimos versos da estrofe, fazem-se presentes as palavras. Então, na última estrofe, nos 4 últimos versos, quando diz, ó potestade, disse sublimada, essa fala é de quem? Essa fala, meus amores, é de Vasco da Gama, o herói português que estava liderando as embarcações para as Índias. Então, é o Vasco da Gama, quando encontra Adamastor, que ele fala que ameaça o divino, o segredo. Ele está tentando apaziguar a situação, é o que o herói faz, né? O herói não chega já logo e vai batalhando. Ele tenta conversar, dialogar, dar aquela moral e não funciona assim, mas ele tenta. Então, a número 2, resposta correta, é a letra E de escola. Essa última fala é a fala de Vasco da Gama. O Vasco da Gama é importantíssimo, né? Ele é o líder da navegação portuguesa. Então, é ele quem tá à frente de todos. Ele marcou ali. Ok? Então, número 2, letra E de escola. 3. Com base no segundo verso da estrofe, considere as afirmativas a seguir. Então, lá no segundo verso da estrofe, eu não sei ler esse número, não lembro. Diz assim, ó. Quais são as afirmativas corretas? O que é um conectivo com valor de consequência das situações apresentadas no verso anterior? Sim. A expressão um grande medo é complemento da forma verbal pôs? Sim. E o agente da forma verbal pôs é nuvem, termo omitido nesse verso? Sim, também. Essa questão é muito interessante, porque ela é mais uma questão gramatical do que uma questão de literatura, né, gente? Era só para vocês analisarem ali dentro do contexto. Vocês iam pegar lá o segundo verso da estrofe, que é aquele: quando à noite, estando descuidados... Não, peraí. Qual verso que era? Me perdi. Calma, gente. Assim é esse. Tão temerosa vinha encarregado que pôs nos corações um grande medo, bramindo o mar de longe. Isso. Quando à noite. Então, era só vocês voltarem no texto e voltar e ver lá qual que era as respostas corretas e marcar a opção. Que, de novo, é a letra E de escola. Ok? Número 4. Sobre a referência a corações, é correto afirmar? Esse corações, lá quando falam, tão temerosa vinha encarregada que pôs nos corações um grande medo. Essa expressão corações, ali nessa estrofe, ela trata de que essa referência? Ela trata do estado emocional dos marinheiros, que se desestabilizam. Eu penso, eles estão dormindo na quinta noite de viagem deles, e de repente aparece uma navegação. Surpresa. E aí essa navegação ameaçadora. Isso faz o que com eles? Isso provoca os sentimentos deles, né? Então, essa palavra coração aqui, ela se refere ao estado emocional desses marinheiros. Eles são desestabilizados. Eles estavam calmos, tranquilos, de repente, uma reviravolta ali e eles, opa, mexeu com o meu psicológico. Então, corações aqui refere-se a isso, a essa desestrutura deles. Tá bom? 5. A questão seguinte baseia-se no poema Épicos Lusíadas, de Luís Vaz de Camões, do qual se reproduzem a seguir 3 estrofes. Mas um velho de aspecto venerando, que ficava nas praias entre a gente, postos em nós os olhos, meneando 3 vezes a cabeça descontente. A voz pesada um pouco alevantado, que nós no mar ouvimos claramente, com saber só de experiência feito, tais palavras tirou do esperto peito. Ó glória de mandar, ó vã cobiça, desta vaidade a quem chamamos fama, ó fraudulento gosto que se atiça com uma aura popular que honra se chama, que castigo tamanho, que justiça, fazes no peito, vão que muito te ama, que mortes, que perigos, que tormentas, que crueldades neles.
Experimentas, dura inquietação da alma e da vida, fonte de desesperos e adultérios, sagaz consumidora conhecida, de fazendas, de reinos e de impérios. Chamam-te ilustre, chamam-te subida, sendo digna de infames vitupérios. Chamam-te fama e glória soberana, nomes com quem se o povo nécio engana. Profundo, né, gente? Deu até fome. Os versos de Camões foram retirados da passagem conhecida como O Velho do Rastelo. Nela, o velho critica as navegações portuguesas por considerar que elas se baseiam na cobiça e na busca de fama. Isso daqui, gente, pelo amor de Deus, é uma ironia, né? É um deboche. É um deboche. Esse fragmento, ele é uma crítica às navegações portuguesas, né? Porque o velho rasteiro, ele considerava os portugueses ambiciosos. Então, quando eles falam, ele tenta tornar, né, de uma maneira bem irônica os portugueses como heróis e tal. Na verdade, ele está tentando desconstruir isso baseado no deboche, gente. Rei do deboche, puro deboche. Número 5, resposta correta, letra B de Brasil. Esse fragmento bonito, poético, quase convence a gente de que eles foram heróis mesmo, é puro deboche, tá, gente? Não se deixe enganar, não iludam. Então, número 5, resposta correta, B de Brasil. Ok? Leia o fragmento a seguir dos Lusíadas para responder as questões 6 e 7. Só tu, por o amor com força crua, que os corações humanos tanto obriga, deste causa a molesta morte sua, como se fora pérfida inimiga. Se dizem fero amor, que a sede tua, nem com lágrimas triste se mitiga, é porque queres, áspero e tirano, tu aras banhar em sangue humano. Estavas linda, Inês, posta em sossego, de teus anos colhendo doce fruto. Naquele engano da alma ledo e cego, que a fortuna não deixa durar muito, nos saudosos campos de Mondego, dos teus fermosos olhos nunca enxuito, aos montes ensinados e às ervinhas, o nome que no peito escrito tinhas. Olha, uma lírica amorosa bonitinha, né, gente? Os Lusíadas, obra de Camões, exemplificam o gênero épico na poesia portuguesa. Entretanto, oferecem momentos em que o lirismo se expande, humanizando os versos. O episódio de Inês de Castro, do qual o trecho acima faz parte, é considerado o ponto alto do lirismo camoniano inserido em sua narrativa épica. Desse episódio, como um todo, pode afirmar-se que seu núcleo central era... Letra A, meu amor. A gente está falando agora de uma versão do Camões que é a lírica amorosa, quando ele personifica e exalta o amor, mais forte que as conveniências e as causas da tragédia de Inês. Então não importa o que aconteça ou o que vai vir a acontecer, o que tem acontecido, o amor é mais forte. E Camões, ele tá nesse lirismo amoroso, nesse momento, nesse fragmento da epopeia. Então, número 6, a resposta correta é a letra A, de personificar e exaltar o amor. 7, água para tia, porque não é muito texto. Diz assim, ó. Assinale a alternativa incorreta em relação aos versos transcritos. Então, bora lá escolher a opção incorreta, errada. A opção incorreta é a letra E, quando fala assim: os versos associam a causa da morte de Inês não só à força cruel do amor, mas também aos perigosos riscos que a jovem inimiga representava para o rei. Não, gente, não é isso, né? É incorreto a gente pensar assim. A Inês não morreu de amor, tipo assim, não tô fazendo nada e vou morrer. Então, esses versos não estão escritos aqui para falar que ela morreu de amor, que foi esse sentimento que a matou. Não, não foi. Ela amava, ela morreu amando. Mas não foi de amor, ela não era uma desilusão amorosa. Não se trata disso. E não é disso que Camões está falando. Então, a resposta correta da número 7 é a letra E, de escola, de épico. Ok? 8. Leia os textos que seguem.
Não vou ler todos os textos, amores, senão a gente vai ficar 37 horas lendo, né? A partir dos trechos e de seus conhecimentos de Os Lusíadas, assinale a alternativa incorreta. Letra D. Ainda que abordem uma mesma circunstância histórica, o mesmo acontecimento, e ressaltem as mesmas reações humanas, o texto de Fernando Pessoa e o episódio do Velho Rastelo chegam a conclusões diferentes sobre a validade das navegações portuguesas. Porque Fernando Pessoa, ele fala assim, tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além de bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Então, Fernando Pessoa fala que ele é um sonhador, né? Então, tudo vale a pena se a alma não é pequena, se você sonha e corre atrás, valeu a pena. Já Camões, ele fala assim, em tão longo caminho e duvidoso, por perdidos a gentes nos julgavam. As mulheres como um choro piedoso, os homens com suspiros que arrancavam, mães, esposas, irmãs que o temeroso amor mais desconfiam, acrescentavam a desesperação e frio medo de já nos não tornar a ver tão cedo. Então, enquanto Fernando Pessoa fala da importância de sonhar e viver aquele momento, Camões, ele traz a dor de sair para as navegações e não saber se vai voltar, de ir e deixar as pessoas que amam em outro lugar. Então, Camões, ele não tem esse olhar tão sonhador, tão assim, é um sonho, vamos atrás e não importa o preço que a gente vai pagar por isso. Então, eles não chegam à mesma conclusão. Nem tudo vale a pena se a alma não é pequena. Para Fernando Pessoa, tudo vale a pena. Para Camões, nem sempre, ele está analisando. É uma lírica filosófica agora. É Camões analisando se valia a pena mesmo todo o esforço que os navegadores fizeram para poder conquistar alguma coisa. Então ele está pensando, valeu a pena mesmo? Isso aí? Não sei não, hein? Tô pensando. Fernando Pessoa, ele já tinha certeza que valia a pena se arriscar, se aventurar. Então a resposta correta da número 8 é D de dado, tá bom? D de dado. Número 9. Na segunda estrofe, o sentido de ponde um freio duro é completado pelos termos... Outra questão gramatical. Pelos termos cobiça, vício da tirania e honra. Número 9, letra B. Olha, gente, eu não tô aprofundando muito nas questões gramaticais, porque vocês têm aula de português, né? Vocês têm o professor de português para ensinar vocês a isso, e vocês já estão avançadíssimos, vocês sabem encontrar no texto aqueles termos que se referem a um elemento isolado. Eu tiro, por exemplo, vocês, eu falo, vocês são lindos. Aí eu falo assim, lindos refere-se a quem? Vocês têm maturidade para chegar lá no texto e encontrar a referência do termo lindos, não tem? Então não precisa explicar isso, por favor, nos poupe, né? Nos poupe, Brasil. Vamos, então, a número 9, letra B, de Brasil. Vocês sabem disso. Número 10. O texto caracteriza-se por um tom melancólico. Camões está ali pensando. Camões está naquela lírica filosófica dele, pensando nas coisas, né? Ele tinha, gente, ele é um homem de fase, igual todo mundo. Ele tinha fase que ele era amoroso, que ele queria falar de amor de todas as formas. Depois ele queria filosofar para saber se esse amor todo valia a pena. Depois ele queria falar sobre histórias épicas, colocar ação no negócio, entendeu? Era isso. Camões é dividido dessas 3 maneiras. E você encontra isso nos Lusíadas inteiro. Você precisa ter essa maturidade de sentir essa presença dele, essas 3 versões dele nos textos dele, tá bom? Agora vamos falar de Saramago. Adoro. Diz assim, aqui na terra a fome continua. Aqui na terra a fome contínua. A miséria e o luto e outra vez a fome. Acendemos cigarros em fogos na palma. E dizemos amor sem saber o que seja, mas fizemos de ti a prova da riqueza, ou talvez da pobreza, e da fome outra vez. E pusemos em ti nem eu sei que desejos, de mais alto que nós, de melhor e mais puro. No jornal soletramos de olhos tensos, maravilhas de espaços e de vertigem, salgados oceanos que circundam, ilhas mortas de sede onde não chove, mas a terra, astronauta é boa mesa. E as bombas de napalm
São brinquedos, onde come brincando só a fome. Só a fome, astronauta. Só a fome. Agora Mar, de Fernando Pessoa. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram. Quantos filhos em vão rezaram. Quantas noivas ficaram por casar. Para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena, se a alma não é pequena. Que quer passar além de bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mar, o perigo e o abismo deu. Mas nele é que espelhou o céu. Agora os Lusíadas. Ó glória de mandar, ó vancobiça desta vaidade a quem chamamos fama. Ó fraudulento gosto que se atiça, com uma aura popular que honra se chama. Que castigo tamanho, que justiça fazes no peito vão que muito te ama. Que mortes, que perigos, que tormentas, que crueldades neles experimentas. Os textos de Fernando Pessoa e de José Saramago são intertextuais, então é um texto falando de outros textos em relação ao episódio do Velho Restelo. Refletindo sobre a visão destes dois autores lusos, no caso Saramago e Fernando Pessoa, assinale a opção correta. A opção correta, meus amores, é a letra E de escola, quando Saramago ele apresenta uma crítica universalizante que retoma o alerta feito pelo Velho do Restelo atualizando. Lembra numa questão anterior que eu falei para vocês que o Velho do Restelo, esse fragmento, é na verdade uma crítica às navegações portuguesas? Eles queriam parecer heróis, queriam falar, né? Queriam dar uma falsa expectativa para o povo, quando na verdade, por detrás dessas navegações haviam muitas ambições. Eles não queriam conquistar a terra para o povo, eles queriam conquistar poder para eles mesmos. Era isso que eles queriam. Então eles não estavam se importando muito com como eles iriam chegar até as suas realizações, eles queriam se realizar. Era isso que eles faziam, e é isso que o Velho Restelo fala, essa crítica. E aí Saramago, ele vai nessa mesma linha de raciocínio. Ele defende essa ideia, né? E aí ele fala lá, por exemplo, aqui na terra a fome continua, a miséria, o luto, a fome. Então, enquanto tem grandes heróis lá no mar, tentando desbravar mais terras para eles serem mais poderosos, os que ficaram aqui estão passando fome. E eles não estão preocupados, eles querem salvar outros se não está cuidando deles, do povo deles, entende? Então é disso que Saramago fala, dessa crítica universal. Né? Eu quero salvar a humanidade, mas não cuido de mim nem da minha família. É tipo isso, entende? Eu quero ser uma boa moça e fazer grandes doações para o mundo lá fora, mas as pessoas que estão ao meu redor passam necessidades e eu não tô nem aí, porque o mais importante é o contexto geral, maior. Eu preciso fazer para o outro ver. Era isso que Saramago fala, e é o mesmo que o Velho Restelo fala também das navegações portuguesas. Então, a número 11, a resposta correta é a letra E de escola, ok? Número 12. Sobre o poema Os Lusíadas, é incorreto afirmar? Bom, não pode afirmar que ele é composto em sonetos decassílabos, mantendo, sabe por quê? Porque, embora Camões fosse extremamente decassílabo, em alguns momentos ele tinha uns deslizes. E aí, o texto inteiro em si não é decassílabo. Não é. A maior parte dele, sim, mas não a completude, tá bom? Então, número 12, letra E, de escola, de novo. E eu tenho que parar por aqui, porque eu não tenho isso. A número 13 é a letra E, é a última questão que eu tenho. As outras duas eu vou tentar baixar e depois eu mando para vocês no grupo, ok? Diz assim, ó. Assinale a afirmação incorreta em relação aos versos transcritos. Os versos associam a causa da morte de Inês não só à força cruel, essa repete. Essa número 13, tá bom? Então a letra E de novo, ok? É isso, meus amores. A correção era basicamente essa. Se tiverem alguma dúvida, estou à disposição, podem entrar em contato comigo, tá bom? No mais, boa semana, fiquem em casa e até breve.